Meus amores, o vídeo de hoje é de resenha de livros. Gente do céu, eu agora tô lendo muito. Tô muito feliz que eu tô tendo tempo de tirar todas as minhas leituras atrasadas. Então, o livro de hoje é Toda a Luz que Não Podemos Ver. Olha o tamanho deste livro. Enorme. É um livro, sério, que ele é muito grande. Ele tem 526 páginas e ele é pesado, tanto fisicamente quanto na história, né? Porque é uma história ali sobre o nazismo, então é uma história muito pesada. Bom, ele é da editora Intrínseca e o autor é chamado Anthony Doerr. Não sei como é que pronuncia o nome do nosso querido autor. Aqui, ó, na capa. Então eu vou pedir licença pra vocês só pra eu poder olhar aqui o nome, alguns nomes, porque tem uns nomes meio esquisitos nessa história. Então vamos lá. Como que essa história acontece? Esse é um daqueles livros que tem uma história acontecendo aqui, outra história acontecendo aqui, e em algum momento elas vão se cruzar. Então a gente tem primeiro a história de Marie, é uma menina adolescente, e quando ela tem aproximadamente 7 anos, se não me engano, durante a infância, ela fica cega, que ela tem uma doença, né, degenerativa que faz com que ela fique cega. O pai dela trabalha no museu, né, ele trabalha na abertura, né, das áreas, das portas do museu. Então ela convive muito ali naquela área e ela sabe que o museu tem um segredo, uma peça raríssima, que é um segredo assim de estado, uma coisa muito preciosa e também muito perigosa. Quando ela tem aproximadamente 12 anos, os nazistas invadem Paris e ela e o pai fogem para casa do tio-avô dela, que é na cidade de Saint-Malo. Não sei se é assim que se pronuncia. É uma casa à beira-mar, uma casa bonita, e eles vão se refugiar lá, levando com eles o mais precioso artefato do museu onde o pai dela trabalhava. Aí a gente vai para a segunda história que acontece paralelamente. Na segunda história, numa região da Alemanha, Werner, não sei se é assim que pronuncia, Werner, cresce ao lado da irmã e ele tem um amor muito grande por rádios, então ele se sentia muito curioso na presença de rádios, então pegava rádio, abria e tentava entender como é que funcionava o mecanismo do rádio. E até que ele vai se aperfeiçoando nessa coisa de entender como é que funcionam os rádios, e ele consegue uma vaga numa escola nazista. E eles têm uma missão, e essa missão é para descobrir, né, a fonte de algumas transmissões de rádio que fazem com que certos aliados cheguem, né, na Normandia, não sei se é assim que se pronuncia. Então, ele sabe muito bem. E ele começa a se sentir um pouco culpado por conta dessa tarefa que ele tem, né? Ele percebe que cada vez que ele encontra um lugar que está emitindo um sinal de rádio, os nazistas vão lá, acabam matando todo mundo vai preso ou morre. E aí ele começa a se sentir um pouco culpado. Mas, de qualquer forma, ele está ali, né, do lado dos nazistas, e ele também é só um adolescente, não tá, assim, entendendo muito bem o que tá acontecendo. Até que em determinado momento ele vai parar lá em Saint-Malo, aonde a Marie estava refugiada, né, estava escondida. E numa história muito fofa, assim, de generosidade, de bondade, de amor, a vida dos dois se cruzam, né, ali na tentativa de sobreviver às atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Então a história deles se cruza assim, de uma forma muito bonita, de uma forma muito incrível. E assim, esse livro ele é pesado, né? Porque ele fala sobre muitas mortes de inocentes, fala sobre toda a atrocidade que aconteceu naquela época do nazismo. Então, se você assim, né, tem um pouco de aversão em relação a ter contato com esse tipo de história, com todas aquela violência a troco de nada que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, durante toda essa situação, né, do nazismo, de seguir ali um líder que mandava, sabe, a fazer coisas horríveis.
não é assim muito recomendado, porque você vai ter um contato com uma história que é uma história pesada. Apesar de ser um romance, apesar de ser muito bem escrito de forma a não te deixar assim, sabe, mal, é uma história pesada. Você sabe o que tá por trás disso. É um livro de ficção, mas isso aconteceu na realidade. Muitos inocentes morreram na realidade. Muita crueldade foi feita. Então, é realmente um livro que toca, mas assim, é um livro lindo. E é daqueles livros que você começa a ler e você não quer parar, sabe? Apesar de ser um livro muito grande, muito grosso, é um livro que você começa a ler e você quer continuar, porque a história te prende e você quer ver o que vai acontecer com a Marie, se ela vai sobreviver, se não vai, pra onde que ela vai, o que vai acontecer com o Werner, o que vai acontecer com os familiares. Enfim, é um livro muito interessante, que eu acho assim, que se você tiver fôlego e tiver estômago pra ter contato com esse tipo de história, leia, que você vai realmente se encantar com a delicadeza e a sutileza que o autor traz, mesmo falando de um assunto tão difícil. Então eu espero que você tenha gostado, né, dessa resenha. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau!